As pessoas são capazes de construir lugares magníficos e, ao mesmo tempo, são capazes de abandoná-los muito rapidamente. Tem lugares belos, mas tem outros muito estranhos que foram abandonados pelos homens. E no vídeo de hoje, vamos conhecer 6 lugares estranhos abandonados pelas pessoas. Então, vai deixando seu like e se inscreve no canal. E para os próximos vídeos, vai deixando sugestões para me ajudar a trazer vídeos para vocês. Então, vamos para o vídeo. Hotel Del Salto Tequendama. Esse hotel está localizado na cidade de Soacha, a 30 quilômetros da capital Bogotá, na Colômbia. A cascata que fica ao lado do hotel é chamada de O Salto del Tequendama. Ela mede cerca de 157 metros de altura. Suas águas caem sobre um abismo rochoso de formato circular. O Hotel Del Salto é luxuoso, construído à beira do abismo em 1923, mas inaugurado só em 1928. As pessoas que se hospedavam nesse hotel eram privilegiados por uma vista linda da cascata. Antes dos anos 50, a construção era apenas uma mansão e só se tornou um hotel mais adiante. O arquiteto responsável pela sua construção foi Carlos Arturo Tapias. Os anos se passaram e, com o crescimento da capital colombiana, provocou a contaminação do rio Bogotá. E com o rio e seus afluentes ao redor da cachoeira poluídos, os turistas perderam o interesse pela cascata e pelo hotel. Então, no início da década de 90, o hotel fechou as portas e até hoje está abandonado. E pelo fato de estar completamente abandonado, muitas pessoas escolheram o local para cometerem suicídio e saíram vários boatos que o hotel esteja mal assombrado. Mas há 15 anos, a Universidade Nacional da Colômbia, junto com outro grupo de ecologia, estão trabalhando para transformar o Hotel Del Salto em um museu e trabalha duro para recuperar a flora e a fauna ao redor, para que no futuro volte a ser visitado pelos turistas. Ilha Hashima da Mitsubishi. A ilha está localizada no Japão, na província de Nagasaki, a aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Nagasaki. Foi povoado em 1887 a 1974, mas foi no ano de 1890, durante o período industrial do Japão, que a empresa de automóveis japonesa Mitsubishi comprou a ilha para começar um projeto de extração de carvão em minas submarítimas. Em 1959, a ilha alcançou seu ápice em popularização, com 5.259 habitantes. Os prédios da ilha são feitos de concreto e, na época, serviu de abrigo para todos os trabalhadores que trabalhavam na extração de carvão. A ilha é cercada por um muro chamado de Muro Quebra-Mar, e vista de cima, ela se parece com um navio. Por isso que a ilha foi chamada de Gunkanjima pelos japoneses, que significa ilha encouraçado. A ilha começou a ser abandonada em 1974, após as reservas naturais de carvão se esgotarem. Uma mini-cidade, que chegou a ter mais de 5.000 habitantes, rapidamente viu ficar vazia num piscar de olhos. Depois do abandono, ninguém podia entrar na ilha. Mas se você gosta de cenários apocalípticos igual Chernobyl para visitar, a Ilha Hashima é uma opção, já que desde 2009 a ilha foi reaberta para as visitas. O trajeto até a ilha só dá para ir de barco, mas antes de entrar na ilha, os turistas passam por exames de saúde. A ilha tem mais de 40 mil metros quadrados de prédios abandonados para você se divertir visitando. A Ilha Hashima serviu de cenário para algumas cenas do filme 007 Operação Skyfall, de 2012, do diretor Sam Mendes, produzido pela Eon Productions. Belo cenário para um bom filme de ação. Os fortes abandonados do rio Tamisa. No ano de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra sofria com bombardeios e ataques constantes pelas tropas alemãs, e para ampliar e reforçar as defesas, o engenheiro civil Guy Mansell encomendou
construiu e concluiu nesse mesmo ano 7 fortes existentes ao longo do rio Tamisa, que servia principalmente para detectar e responder a possíveis ataques e evitar uma possível invasão dos alemães. Os fortes receberam o nome de Shivering Sands Army Fort, que também pode ser chamados de U7, número que representa o total de fortes que o compõem. As torres são feitas de ferro e foram montadas uma por uma em terra e depois fundeada no local, sobre 4 pilares de betão armada cada uma. As torres foram muito importantes. Elas possuíam canhões, metralhadoras, radar e vários outros sistemas defensivos. E durante a guerra foi capaz de detectar ataques aéreos, lançamentos de minas e ainda abateu diversos aviões e bombas voadoras. Em 1958, cessaram as atividades nos fortes e, consequentemente, foram abandonadas. Hoje, as torres estão completamente abandonadas. Uma história surgiu que elas estavam sendo ocupadas por rádios piratas. O governo tentou detonar algumas, com a desculpa de serem perigosos para a navegação. Outras histórias foram que navios de passageiros colidiram com os fortes pegando fogo e que uma tempestade derrubou os fortes em 1996. Mas sabemos que os fortes ainda estão lá, com uma visão fantasmagórica e liberados para qualquer turista ir visitar. Taman Festival, o parque abandonado de Bali. Esse parque está localizado na cidade de Bali, Indonésia, e está totalmente abandonado. O parque fica à beira da praia e possui muitas atrações, como um cinema, um palco de apresentações, várias piscinas, restaurantes e brinquedos que, como todo parque de diversões que se preze, deve ter. O mais bizarro dessa história é que mesmo antes de ser inaugurado, o parque foi abandonado e sendo tomado aos poucos pela natureza. O Taman Festival está com um clima assustador e recebe turistas que gostam desse tipo de experiência. Na época da sua construção, ele custou 100 milhões de dólares e apresentaria para os seus visitantes a maior piscina da cidade de Bali, uma montanha-russa invertida, um cinema 3D e um emocionante show de laser. Mas os turistas nunca chegaram a desfrutar dessas belezas. Existem várias teorias do porquê do fechamento das suas portas. A primeira é que faltou dinheiro para manter o parque. Outra é que houve disputas sobre o uso das terras, e uma outra até estranha é que o parque foi atingido por um misterioso raio em 1998, numa sexta-feira 13 do mês de março daquele ano, e que causou muitos prejuízos ao parque irreparáveis, e as seguradoras se recusaram a cobrir. Cada uma, hein? O que sabemos de tudo isso é que o parque está abandonado, e foi até apelidado de Cidade Fantasma. Hoje o parque é considerado um dos lugares mais assombrados de Bali. E ainda diz a lenda que os crocodilos invadiram o parque e devoravam os turistas que ousavam visitá-lo, mas felizmente é só uma lenda. Para visitar o local, os turistas são cobrados uma taxa pelos moradores que se abrigaram nos prédios abandonados ao redor do parque. Em troca, eles mantêm a limpeza e a segurança do local. Castelo Bannerman. O Castelo Bannerman fica localizado na ilha Polepel, no rio Hudson, a 50 milhas da cidade de Nova York. Trata-se de um luxuoso castelo abandonado que na sua época foi usado como depósito de equipamentos militares. A construção do castelo começou em 1900, quando Francis Bannerman comprou a ilha. O castelo serviria tanto como casa e até de propaganda para a venda de seus equipamentos militares. Bannerman faleceu em 1918 e a construção do castelo ficou incompleta. O castelo sofreu com uma explosão de 200 toneladas de pó de conchas, e em 1950 uma grande tempestade fez com que a balsa que levava as pessoas até a ilha afundar. Um grande incêndio devastou de vez o castelo em 1969, mas antes do incêndio acontecer, o estado de Nova York já tinha comprado a ilha e o arsenal que tinha sobrado no castelo, e até promovia passeios para os turistas visitar o castelo e a ilha. Hoje, o castelo está quase todo destruído, sobrando só suas ruínas. O telhado, o forro e o piso foi totalmente consumido pelas chamas, e só suas paredes externas estão de pé. Em 2009, algumas partes do castelo desmoronou, mas as visitas pela ilha e pelo castelo estão permitidas, mas têm que ser acompanhados por um guia e protegidos por capacetes. Vai que um tijolo desse cai na cabeça. A cidade fantasma de Belchite.
Essa cidade fantasma fica localizada a 40 quilômetros da cidade de Saragoça, e a história que sucedeu para a cidade ficar assim é muito trágica. Foi durante a Guerra Civil Espanhola, e entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro de 1937, a cidade foi palco da batalha mais devastadora da guerra, onde os soldados invadiram as casas e provocaram 6.000 mortes. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha de Belchite. Mas a cidade foi palco de outras batalhas até antes da Batalha de Belchite. No ano de 1809, franceses e espanhóis travaram batalhas na Guerra de Secessão. Em 1838, ocorreu a Guerra Carlista. Essas guerras foram todas na cidade de Belchite, mas foi na Batalha de Belchite que os moradores acabaram sendo dizimados e a cidade ficou totalmente vazia. Os turistas que visitam a cidade têm que ser fã do sobrenatural, porque várias histórias assombrosas de fantasmas começaram a surgir, e cerca de 10.000 turistas visitam as ruínas da cidade e passam a noite na tentativa de contato com os seres de outro mundo. As pessoas afirmam capturar em suas câmeras e em seus gravadores de som choros de pessoas que não estão mais entre nós. E a aparição mais famosa da cidade fantasma é uma criança que meia-noite soa os sinos da igreja e desaparece de repente. Mas tem mais outro mistério mais surpreendente aí. Faz muitos anos que as igrejas da cidade não têm sinos. E os turistas até hoje tentam encontrar uma explicação para esse mistério. E vários outros tipos de atividades sobrenaturais já foram relatados pelos turistas. E aí, qual lugar você achou mais fascinante que foram abandonados pelas pessoas? Deixe um comentário aí embaixo, deixando sua opinião e sugestões de vídeos para trazermos na próxima. Aí do lado está aparecendo mais um vídeo, clica nele e assiste, está muito interessante. Até o próximo vídeo.